Oh, glória! Vamos nos colocar de pé nessa manhã. Oh, aleluia! Vamos dar um glória a Deus, vamos nos alegrar na presença do Senhor, porque você não está em outro lugar, senão na casa de Deus, senão na casa do nosso Pai. E na casa do nosso Pai nós somos livres para adorá-lo. Na casa do nosso Pai nós somos livres para glorificá-lo. Porque enquanto estamos aqui na casa do nosso Pai, Ele trabalha a nosso favor. Quando nós estamos aqui glorificando, a cada glória que nós damos aqui, Ele está visitando os nossos. Ele está visitando a nossa família, nosso lar, nossa parentela. Então, seja livre para adorar e glorificar o nome do nosso Senhor nesta manhã. Amém, igreja? Amém, glória a Deus. Saúda a igreja com a paz do Senhor, amém? Deus está falando desde os louvores iniciais, né? Deus está falando fortemente conosco aqui nessa manhã e eu creio que Ele vai continuar falando. Abre a sua Bíblia ou acompanhe pelo telão. Livro de 1 Reis, capítulo 17, verso 1 diz assim: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Viva o Senhor, Deus de Israel, perante cujo a face estou, e que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, segundo a minha palavra. Vamos agora ler também o livro de Tiago 5, 17, 18, que diz assim: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós e, orando, pediu que não chovesse por 3 anos e 6 meses. Não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva e a terra produziu fruto. Amém? Feche seus olhos e oremos. Pai, em nome de Jesus, eu quero te entregar a cada um dos teus servos, das tuas servas, que se encontra aqui dentro da tua casa, chamada casa de oração. Senhor, toma cada um nas tuas mãos, que essa palavra, Senhor, seja uma ferramenta viva, a cada dia, Senhor, na vida do teu povo, e que essa palavra, Senhor, venha nos levantar diariamente, nos levantar na tua presença, que essa palavra venha nos fortalecer a cada dia, Senhor, e que a tua palavra vá de encontro a cada um de nós e produza um grande resultado, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. A igreja pode tomar o seu assento, em nome de Jesus. A história vai dizer que, eu dei um tema a essa mensagem: quando você honra a Deus, Deus te honra. Presta atenção que Deus está falando nesta manhã. Quando você honra a Deus, quando eu honro a Deus, com certeza Deus, Ele vai nos honrar. A história vai dizer que o povo de Israel pediu a Deus um rei. O povo começa a pedir a Deus: Senhor, nos dá um rei. E a palavra vai dizer que Deus deu Saul, e Saul reinou por 40 anos. Aí Deus deu o segundo rei, chamado Davi. Davi também reinou por 40 anos. Deus deu o terceiro rei, chamado Salomão, e Salomão também reina por 40 anos. Dentro desses reinados de Saul, de Davi, de Salomão, teve marcos importantes no reinado deles. Saul, ele liberta o povo dos amonitas. Davi derruba Golias e mata Golias, que atormentava o povo de Israel. Salomão reina com sabedoria, traz paz para o reinado.
Salomão reina com sabedoria, traz prosperidade para o povo. E Salomão traz um marco muito grande, que é a construção de um grande templo. Só que Salomão, ele morre. E é levantado Reboão, seu filho. E Reboão, ele não reina com sabedoria e ele coloca um jugo sobre o povo. Nesse jugo, os anciões se reúnem e diz para Reboão: Reboão, não é necessário que você reine trazendo jugo para o povo. É necessário que você reine com sabedoria, mas já viu aquelas pessoas que você orienta aquelas pessoas, mas elas estão decididas a não serem orientadas? Aí quando as pessoas não estão decididas a não ser orientadas, elas já estão com aquela ideia formada. Não adianta que ela não quer mudar. Ela já está formada, ela já colocou, fixou aquela ideia no seu coração. E foi assim com Jeroboão. Ele não ouviu os anciões da época. O que acontece quando nós não ouvimos um conselho? A divisão na terra. Houve divisão. Reboão divide o reino em reino norte e reino sul. E quando divide o reino, vai uma parte para um lado e a parte para o outro. A Bíblia, ela nos respalda que um reino dividido, ele não subsiste. É como dentro do nosso lar. Se o marido puxa para o norte e a esposa puxa para o sul, não vai caminhar numa só direção, não vai caminhar numa só concordância. Mas eu vim nessa manhã te dizer: anda numa só ligação, anda numa só direção, porque Deus honra quem honra Ele. Aleluia. Agora no reino norte, o rei Acabe, ele lidera o povo. Só que rei Acabe, ele escolhe Jezabel para vir liderar com ele. A Bíblia vai dizer que Jezabel era uma mulher idólatra. Que Jezabel, ela tinha uma deusa chamada Zera, que ela se curvava diante dessa deusa. Ela se curvava diante de Baal. Então, quando Jezabel, ela chega ao reino do norte, ela traz sua cultura. Ela traz aquilo que ela acha que é o melhor, adorar a outros deuses. E o povo de Israel, eles estão acostumados a adorar a Deus. Um Deus que peleja, um Deus que guerreia, um Deus que entra onde homem nenhum pode entrar. E a Bíblia vai dizer que, a história, né, vai dizer que Jezabel era uma mulher idólatra. Era uma mulher assassina. A história vai dizer que Jezabel era uma mulher feiticeira. E além de tudo, Jezabel era uma mulher mandona, que fazia de Acabe um boneco na mão dela. Como é que uma mulher idólatra, feiticeira, vai agora redobinar-se? Ela agora se junta a Acabe, passa a ser esposa de Acabe e começa a governar um povo que outrora adorava a Deus, colocando um jugo de adorar Zera e Baal. Tudo porque o rei, filho de Salomão, não quis ouvir. Às vezes, nós não queremos ouvir aos nossos pais, não queremos ouvir a quem tem mais experiência do que nós. E lá na frente, batemos com a cara na porta.
batemos com a cara na parede. E foi assim que Jezabel começa a dominar. E com esse domínio dela, junto com Acabe, traz uma crise para Israel. Uma crise política, uma crise moral e uma crise principalmente espiritual. E eu vim nessa manhã te dizer: renobinar-se andarai. Quando você não ouve por muitas vezes a voz do Senhor, você traz para a sua vida uma grande crise, que você roda, roda, roda e não sai do lugar. Mas eu conheço um Deus que é especialista em levantar quem não é nada, que o nosso Deus é especialista para levantar pessoas de lugares desconhecidos, para levantar pessoas de famílias desconhecidas, para levantar pessoas de nome desconhecido, para profetizar sobre aqueles que não estão andando na direção do Espírito Santo. Esse é o Deus que nós servimos, que Ele levanta quando ninguém dá nada, irmão Pablo. Aquele que ninguém conhece, Deus vai lá e levanta para fazer uma grande obra. A Bíblia vai dizer que Deus vai em Tisbé, uma região desconhecida, Tisbé. Uma região totalmente desconhecida do mapa. Um homem chamado Elias, que nunca ninguém ouviu esse nome. Deus vai lá e levanta Elias para um propósito e uma missão: redubinar-se. Talvez você olhe para um lado e para o outro e acha que não é reconhecido. E eu vim nessa manhã te dizer: quem vai fazer o teu reconhecimento é o Senhor. O Senhor vai lá e levanta Elias, lá em Tisbé, e diz: Elias, eu estou te levantando. E eu gosto desse Deus, que esse Deus levanta quando ninguém dá nada. Esse Deus levanta, redubinácia, aquele que todo mundo deixa de lado. Sabe por quê? Na constelação de Deus, preste atenção que eu vou te falar isso. Na constelação de Deus, quem vai brilhar é o sol da justiça. A estrela que vai brilhar é o sol da justiça sobre a tua vida. Muitas pessoas querendo ser estrela para brilhar, mas o único que brilha é o sol da justiça chamado Jesus. E o sol da justiça está falando contigo nessa manhã: sou eu que vou te levantar. Você não tem nome, você não tem filiação, ninguém te vê como nada, mas nessa manhã o Senhor está te falando que Ele vai te levantar para brilhar. Deus levanta Elias, e Elias vai no palácio. Quando ele chega no palácio, ele olha para Jezabel e para Acabe e diz: segundo a minha palavra, a partir de hoje, não vai chover e não vai ter orvalho. Orvalho tem toda noite. E chuva é às vezes, não é sempre, mas é às vezes. E quando eu li essa palavra, eu estava estudando em casa, eu pude contemplar que Deus trabalha nas coisas comuns
Mas também o nosso Deus trabalha nas coisas incomuns. Ele trabalha, Ele dá chuva, Ele dá sol, Ele faz garoar, Ele faz tudo conforme a sua vontade. E Elias agora, ele profetiza que não vai ter chuva e nem orvalho. Olha, se depende numa região da agricultura e da pecuária naquele lugar, como é que aquele lugar vai ficar sem chuva? Como é que aquele lugar vai ficar sem água? Como um lugar desse vai sobreviver? Mas, pastora, em que Elias se assegurou em profetizar que, segundo a palavra dele, não choverá? Ei, está no livro de Tiago. Está no livro de Tiago, coloca aí para mim, por favor. Está no livro de Tiago. Tiago nos responde: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e meio não chove. Ei, quando você ora, tem um trabalhar no mundo espiritual a meu e a teu favor. Pastora, mas eu não consigo orar. Consegue. Põe a tua boca no pó e fala com Deus, porque vai ser dentro das tuas orações que Deus vai fazer. Quando Elias ora, a chuva para. E Jezabel e Acabe, eles botam Elias para correr. Elias, desesperado pelaquilo que aconteceu, pelaquela palavra, Elias tem que fugir. E Deus, ele leva Elias para o deserto. Deus leva Elias para a faculdade da nossa vida. Eu quero te dizer, e eu vim falar contigo, você querendo ou não, você vai passar pela escola do deserto. Eu nunca vi um crente não passar pela faculdade do deserto. E por muitas vezes a gente acha que nós não vamos sair da faculdade do deserto. O deserto você vai passar e vai ficar por algum tempo. Deus leva Elias e coloca Elias em Querite, no deserto. Mas no deserto não faltou água. No deserto não faltou alimento. Deus colocou Elias ali dentro daquele deserto para amadurecer. Deus colocou Elias no deserto para podar Elias. Deus colocou Elias dentro do deserto para depois Elias frutificar. Eu vim te dizer que o deserto que você está passando será para te amadurecer, será para te podar, será para você lá na frente frutificar. Oh, aleluia! E como é que fica no deserto? Tinha um pouco d'água, mas o Senhor alimentava. Quando ele pensou que o alimento ia vir de baixo, redubinar-se andarai. Quando ele pensou que o alimento ia vir de pessoas, ei, o nosso Deus é um Deus do improvável. Quando ele pensou que o alimento ia vir do mar, das plantações, daquele rio de Querite, Deus falou: não, Elias, teu alimento vai vir do improvável.
Teu alimento vai vir do alto. Teu alimento virá do alto. Sabe por quê? Porque Deus é especialista em preparar garçom para nos servir. E naquele momento, para servir Elias, Deus preparou os corvos como garçom. E Deus ordem aos corvos: vai lá e serve o meu servo, porque o alimento dele vai vir daqui de cima, é do alto. É do alto que teu alimento virá. É do alto que a tua provisão virá. É do alto que o Senhor manda te dizer. O teu alimento não vem da terra. O teu alimento não vem dos teus vizinhos. O teu alimento não vem da tua parentela. Mas o Senhor manda te dizer: vai ser do alto que eu vou enviar. E vou enviar o improvável para te servir, para te alimentar, para te sustentar na minha presença. Oh, aleluia! Quando nós honramos a Deus, Ele cuida de nós. Quando nós honramos a Deus, Ele nos sustenta. Quando nós honramos a Deus, Ele nos ajuda. Tem dias que eu creio que Elias, ali naquele Querite, ele não estava bem. Mas todo dia, Deus sustentava Elias. Porque quando Deus chama, Deus sustenta. Quando Deus chama, Deus alimenta. Quando Deus chama, Deus faz forte diante da tua presença. A história vai dizer que Elias passou por um tempo de 3 anos, mais ou menos e meio, ali também no Ribeiro de Querite. Agora Deus se apresenta para ele. Deus colocou ele no vale, no deserto, durante 3 anos e meio. E agora Elias está lá sentadinho no deserto. Deus se apresenta a ele e diz assim: Elias, levanta-te. Ei, o deserto tem um basta hoje na tua vida. É necessário que nós nos levantemos, porque nós já fomos alimentados. Nós já estamos sendo fortificados pelo Senhor. E Deus diz: levanta-te. E se apresenta lá na casa da viúva de Sidom. A Bíblia diz que Sidom era um lugar de inimigos. E agora Elias tem que se apresentar lá no lugar de inimigos. Eu quero te dizer que nem sempre você vai estar rodeada só de amigos. Dentro de amigos também tem inimigos que você vai se entristecer por muitas vezes. Mas agora você já passou, pode até te entristecer e você vai dizer: ei, não tô nem aí, porque eu fui fortificada no deserto. Eu fui fortificada no deserto. Quinta-feira eu levantei tão angustiada. Era uma angústia dentro do meu ser. Uma angústia. E eu falei para o pastor: que angústia que estou dentro do meu ser. Porque tem dias que a gente também não é uma Mulher Maravilha. Que nós oramos, mas também nós não vemos nada acontecer. Tem dias, e era aquele dia
que eu queria somente estar dentro do meu quarto, trancada e deitada na minha cama. Mas eu também já estou fortificada na presença do Senhor. Falei, pastor, estou com uma angústia no meu coração, uma tristeza, uma vontade de não falar com ninguém, uma vontade de ficar só quietinha no meu canto. E tem dias que a gente está assim, eu não costumo estar assim, mas tem aquele dia. Mas mesmo assim, levantei, tomei um banho, tomei meu café da manhã, fui trabalhar e aquela angústia me afligindo. Voltei do trabalho, fui sair com o pastor e com o Júnior para resolver e aquela angústia tomando conta do meu ser. Já era tarde, da tarde, né? E aquela angústia tomando conta do meu ser e eu assim, quietinha com o Senhor falando, Deus, entra onde o Senhor não pode entrar. E naquela quinta-feira passada o que eu queria era que alguém me ligasse, orasse por mim. Mas não teve. Aquele dia, era aquele dia que eu precisava de um abraço, porque aquela angústia me consumia. E eu, quando cheguei em casa, eu tomei um banho, dobrei meu joelho, falei com Deus, e 8 horas da noite eu já fui dormir. Quando acordei na sexta, eu já acordei melhor, já acordei com fôlego de vida. E tem dia assim que é com você também, que às vezes você passa pelo aquele dia que você não está bem, não está legal. Mas nós temos um Deus que Ele nos sustenta, que Ele nos ajuda, que Ele segura nas nossas mãos e diz, vamos, vamos, que eu sou contigo. E aí quando foi no feriado, eu comecei a orar a Deus, comecei a estudar essa palavra de Elias. E aí eu entendi que eu estava na escola do deserto na quinta-feira. Eu estava sendo amadurecida pelo Senhor, porque não é porque eu tenho um cargo, uma função na igreja que eu não vou passar pelo deserto, vou passar sim. E aí essa palavra foi entrando, foi trabalhando, e o Senhor foi me sustentando. E ontem, à tarde, quando nós estávamos ali, eu e pastor, no culto fúnebre da sogra do evangelista Austin, nós estávamos lá, fomos lá dar um abraço na esposa, nele, e nós estávamos ali, louvando ao Senhor, e tantas das pessoas, que quando a gente passa ali na capela, já está morta, está ali, já não tem mais nada para fazer. E ali o Espírito Santo foi um culto a qual o Espírito Santo foi me levantando. O Espírito Santo foi trabalhando em mim num culto fúnebre, aonde a morte bateu na vida daquela senhora, mas tinha vidas ali que estavam adorando e louvando ao Senhor. Então talvez você está aqui nessa manhã e você está com uma angústia, com uma tristeza, e eu vim te dizer que o Senhor é o dono da nossa vida e Ele faz aquilo que nós não podemos fazer. Ele entra onde homem nenhum pode entrar. E agora Deus diz, eu já finalizo essa palavra, fala para Elias, Elias, vai para casa da viúva de Sidom, porque lá essa mulher vai te alimentar.
Deus manda ele ir, mas essa mulher não tinha nem para ela, nem para o filho, como é que ia alimentar um profeta. E quando eu falei, Senhor, essa mulher não tem para ela e não tem para o filho. E como que ela vai alimentar agora um profeta? Deixa eu te falar uma coisa, quando Deus envia e manda se apresentar, Ele cuida. É a especialidade do Senhor a cuidar. Nessa casa tem viúva, nessa casa tem um filho, nessa casa tem uma cozinha, a qual essa mulher, dentro da cozinha, vê a cada dia a providência e a provisão de Deus. Porque ela só tinha um punhado de farinha. E ela só tinha um filete de azeite. Mas ela botava a farinha, colocava o azeite, mexia. E ali tinha multiplicação. No outro dia, estava lá o mesmo punhado de farinha, a mesma quantidade de azeite e tinha também a multiplicação. E eu posso ver que a multiplicação na casa daquela mulher começa na cozinha. É uma multiplicação diária. E eu quero profetizar que na tua vida, na tua casa terá uma multiplicação diária. Não vai faltar. Não vai faltar farinha, não vai faltar o azeite, não vai faltar provisão. Deus mandar dizer que o milagre vai começar na cozinha. Aí a viúva, a Bíblia vai dizer que o filho dessa viúva adoece. E quando adoece o filho dessa viúva, ele morre. E quando ele morre, a criança morre, ou não sei, a Bíblia não diz a idade dessa criança, né, desse filho. Ele morre. E quando ele morre, ela culpa o profeta. O profeta não tinha nada a ver com isso, mas ela culpa o profeta. Quem você está culpando de algo que não deu certo na tua vida? Quem você está colocando uma culpa em algo que não deu certo na tua vida? Ah, pastora, mas culpado é fulano, mas culpado é ciclano. Não. O profeta não era culpado. Elias não tinha nada com isso. Ele foi por ordem de Deus, se apresentou na casa por ordem de Deus. Na casa tem profeta, e tem profeta de oração. Na casa tem cozinha, e tem cozinha que multiplica a farinha e o azeite. Mas na casa também tem doença. A casa também tem doença, mas tem doença que leva a óbito. Elias, a Bíblia vai dizer isso, não falou nada. A mulher acusou, a mulher apontou, e ele, quieto. No silêncio, Deus trabalha para você. Sabe por quê? Por muitas vezes, quando te acusar, quando te afrontar, quando querer atribuir o que não deu certo a você, sabe o que eu te convido a você fazer? Sabe o que Elias fez? E eu vou simular e eu termino a minha pregação. Elias fez isso, O menino está aqui morto.
a viúva acusando Elias. Elias não respondeu nada. Elias pegou o morto, entrou para dentro do quarto, fechou a sua porta, se deitou em cima do morto e começou a orar. Hanaramanda Surianda sábia. Sabe aquele sonho que você sonhou desde a tua adolescência e falaram para você que você não ia conseguir? Sabe aquela faculdade que você pensou em fazer e as pessoas da tua família falaram: você não é capaz de fazer uma faculdade? Sabe aquele CNPJ que você pensou em abrir e pessoas foram no teu ouvido e te acusaram que você não era capaz? E isso tudo ficou morto na tua vida. Eu vim nessa manhã te dizer: pega aquilo que está morto na tua vida, bota embaixo da tua oração e começa a orar. E começa a orar em cima daquilo que decretaram morto na tua vida. É um sonho, redubinácia, é um projeto, é algo que está morto. Começa a orar, porque quando você entrar para o teu quarto, começar a orar em cima daquilo que você quer, a tua oração vai produzir um grande milagre, e aquilo que está morto vai ressuscitar na tua vida. Aquilo que está morto vai ressuscitar. Eu vim dizer nessa manhã: bota o teu propósito, o teu sonho, o teu pedido em oração na tua vida, que Deus vai ressuscitar. E o filho ressuscitou. O sonho daquela família ressuscitou, porque naquela casa tinha profeta de oração, naquela casa tinha multiplicação, naquela casa tinha doente, mas teve cura, naquela casa teve morte, mas naquela casa teve vida. Então Deus manda eu te dizer nessa manhã: honra a Deus, porque Ele vai te honrar. Glória a Deus. Deus é fiel. Parabéns, meninas. Ontem completaram 20 aninhos. Que benção. Glória a Deus. Na sexta-feira, quando eu estava ainda na quinta, né, e sexta, eu cantei esse louvor o dia todo, Rubinho. O dia todo eu cantei esse louvor. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar de clamar. Amém? Eu quero saber que alguém que está aqui que não é evangélico. Tem alguém aqui que não é evangélico nessa manhã? Tem alguém aqui que está afastado da presença do Senhor, que um dia esteve na presença, mas não está na presença? Está todo mundo firme com Jesus? Amém? Então, assim, eu agradeço a minha oportunidade e deixo para você Isaías 43:13, que ainda antes que houvesse dia, eu sou. E nada há que possa fazer escapar das suas mãos, operando Deus. Aleluia. Meus amados irmãos, vamos para os